Asterisco asterisco, você já se sentiu como se estivesse enfrentando um mundo inteiro sozinho? Já teve que tomar uma decisão que poderia mudar completamente o rumo da sua vida? Hoje, vamos mergulhar na história de alguém que transformou desafios extremos em uma fonte de força inimaginável. Asterisco asterisco. Asterisco asterisco, imagine ser um menino sem lar, descobrindo escritos de um milionário que prometem mudar sua vida. Mas, e se esse conhecimento viesse com um preço? Você teria a coragem de aceitar esse desafio? Asterisco asterisco. Asterisco asterisco, fique conosco e descubra como a jornada de superação e resiliência desse menino pode inspirar a mudança na sua própria vida. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum detalhe desta emocionante história. Vamos lá, asterisco asterisco. O amanhecer na cidade nunca era fácil para quem não tinha um lar. O menino, cujo nome ainda era desconhecido por todos, despertava sob a marquise de uma loja desativada, enrolado em um cobertor fino e rasgado. As primeiras luzes do dia revelavam seu rosto jovem e traços marcados pela vida ao relento. Ele observava os transeuntes apressados, cada um imerso em suas preocupações, enquanto ele se preocupava apenas em encontrar algo para comer. Logo cedo, ele caminhava pelas ruas estreitas e movimentadas, vasculhando latas de lixo em busca de restos de comida. Seu café da manhã muitas vezes se resumia a pães amanhecidos ou frutas parcialmente estragadas. Apesar das dificuldades, ele mantinha uma postura resiliente, sabendo que cada dia era uma nova chance de encontrar algo melhor. Nos momentos de descanso, sentava-se em um banco de praça, observando as pessoas ao redor. Alguns lançavam olhares de compaixão, outros de indiferença. O menino, porém, estava acostumado com essa dualidade. Para ele, a rua tinha se tornado tanto seu refúgio quanto seu desafio, e ele aprendeu a ler as expressões como quem lê um livro, cada rosto uma história. O final do dia trazia consigo o desafio de encontrar um lugar seguro para dormir. Ele escolhia lugares diferentes a cada noite, buscando evitar problemas com outros moradores de rua ou com a polícia. A cidade era um labirinto de sombras e perigos ao anoitecer, mas também de esconderijos improváveis onde ele podia descansar. Em meio à sua rotina de sobrevivência, o menino encontrava momentos de beleza inesperada. Um pôr do sol entre os prédios altos, um sorriso amigável de um estranho, ou uma música distante que trazia lembranças de um tempo menos áspero. Esses pequenos presentes da vida traziam um alento temporário, um lembrete de que ainda havia esperança. Apesar da dureza da vida nas ruas, o menino se mantinha firme. Ele sabia que sua realidade era difícil, mas dentro dele ardia o desejo de mudança, de um dia deixar para trás a marquise fria e o estômago vazio. Até lá, ele continuaria sua luta diária, com a rua como sua escola e os passantes como seus inadvertidos professores. Nascido em um lar que não lembrava, o menino muitas vezes se perguntava sobre sua origem. As lembranças eram como fragmentos de um sonho, imagens e sensações desconexas que surgiam em momentos de profunda reflexão. Ele se recordava de vozes suaves e calorosas, mas os rostos permaneciam envoltos em névoa, inatingíveis e etéreos. Crescer sem uma família visível o fez dependente de sua própria capacidade de sobrevivência. Não havia mãos amigas ou conselhos sábios que o guiassem, apenas as duras lições aprendidas nas ruas. Cada dia era uma jornada de descoberta, de tentar entender quem ele era e de onde tinha vindo. Às vezes, em suas andanças, o menino encontrava outros como ele, cujas histórias eram igualmente marcadas pelo mistério. Eles compartilhavam suas experiências e, através dessas conversas, ele tentava montar o quebra-cabeça de seu passado. Mas cada peça encontrada parecia apenas aumentar o tamanho do enigma. Ele havia aprendido a ler e a escrever com a ajuda de uma velha bibliotecária que se compadecia dos jovens desabrigados. Nas páginas dos livros, ele buscava pistas, imaginando-se como personagem de uma história cujo final feliz ainda estava por ser escrito. Durante as noites, quando a cidade finalmente se aquietava e os sons se tornavam mais suaves, o menino permitia-se sonhar com um reencontro. Em seus sonhos, ele não era mais um estranho para si mesmo. Lá, no reino etéreo do sono, ele tinha uma família que o esperava, com sorrisos acolhedores e braços abertos. Mas ao despertar, a realidade se impunha com toda a sua crueza.
Ainda assim, ele não desistia de buscar respostas. Armado com sua curiosidade e com os fragmentos de memórias que guardava, ele continuava sua busca incessante, esperando que, em algum lugar, alguém também estivesse procurando por ele. Numa manhã nublada, enquanto o menino revirava um monte de objetos descartados próximo a um container, seus dedos tocaram algo inusitado entre os detritos habituais. Era um livro de capa grossa, com bordas gastas pelo tempo, claramente abandonado ou perdido por alguém que talvez não compreendesse seu valor. Intrigado, ele limpou a capa com a manga de sua camisa e examinou o título desbotado. O livro parecia um diário ou uma coleção de notas pessoais, com a inscrição Propriedade de um Visionário gravada em dourado, agora quase apagado. Dentro, as páginas amareladas guardavam uma caligrafia elegante, desenhando palavras que falavam de negócios, sonhos e um legado a ser deixado. O menino sentiu um tremor de excitação. Aquilo era diferente de tudo que já havia encontrado. Ele procurou um lugar mais isolado, sob a ponte onde raramente alguém passava durante o dia, e se sentou para inspecionar melhor sua descoberta. Cada página virada era como abrir uma porta para um mundo desconhecido, cheio de possibilidades e mistérios. Entre as páginas, encontrou uma fotografia desbotada de um homem de semblante sério, vestido em um traje elegante. No verso, uma mensagem enigmática: aquele que encontrar este livro, encontrará o caminho. O menino, embora pouco soubesse sobre caminhos que não fossem os de concreto e asfalto, sentiu-se como se tivesse sido escolhido para uma jornada especial. Com o livro em mãos, o menino começou a ler as primeiras páginas. As palavras eram complexas, cheias de termos que ele mal compreendia, mas algo sobre elas o cativava. Falavam sobre a construção de um império, as falhas e sucessos de um homem que começara com nada. O menino se via refletido nessa história, embora a escala fosse incomparavelmente diferente. Ele lia sobre investimentos, riscos calculados e a importância da visão de futuro. Mesmo sem entender completamente, começou a imaginar como seria ser alguém tão poderoso e influente. A história o transportava para longe das ruas frias e das lutas diárias pela sobrevivência. Cada capítulo parecia construir sobre o anterior, com lições e reflexões que o menino sentia que poderiam ser úteis, mesmo que sua vida atual parecesse milhas distante daquelas experiências. Ele estava fascinado, absorvido pelo poder daquelas palavras, sentindo um misto de inspiração e uma inquietante sensação de que sua vida poderia realmente mudar. À medida que avançava no texto, o menino se encontrava cada vez mais confuso. As estratégias de negócios, a economia de mercado, os acordos e contratos descritos eram como uma língua estrangeira para ele. No entanto, sua curiosidade apenas crescia. Ele queria entender, queria saber se aquelas palavras realmente tinham o poder de alterar seu destino. Ele se perguntava como um livro tão valioso poderia ter acabado no lixo. Quem seria aquele milionário? Por que seus escritos foram descartados? E, mais importante, o que o caminho mencionado na fotografia realmente significava? Essas perguntas rondavam sua mente enquanto ele tentava decifrar cada frase, cada parágrafo. O menino decidiu que precisava de ajuda para entender melhor o conteúdo do livro. Ele pensou na bibliotecária que o ensinara a ler e escrever, uma mulher sábia e gentil que sempre o encorajava a aprender mais. Talvez ela pudesse ajudá-lo a desvendar os segredos guardados nas páginas do diário. Determinado a compreender completamente o livro, o menino tomou uma decisão que poderia mudar sua vida. Ele iria procurar a bibliotecária no dia seguinte, levando o livro consigo. Estava decidido a explorar cada palavra, cada ideia que pudesse abrir novas portas para ele, talvez até levar a uma vida diferente, longe das ruas. Aquele dia, ao se preparar para dormir em seu canto habitual sob a marquise, o menino colocou o livro como seu travesseiro. Ele sabia que o caminho à frente seria difícil e talvez confuso, mas uma sensação de esperança crescia em seu coração. Com o livro como seu guia, ele sentia que estava prestes a começar uma nova jornada, uma busca não apenas por respostas, mas também por um novo destino. O milionário, conhecido no mundo dos negócios como Jonathan Riviera, era uma figura enigmática. Nascido em uma família humilde, ele tinha uma visão que transcendia as limitações de seu começo modesto.
Através de inteligência aguçada e uma determinação inabalável, Jonathan subiu os degraus do sucesso com uma rapidez impressionante. Desde jovem, ele se destacava por sua habilidade em identificar oportunidades onde outros viam apenas obstáculos. Sua primeira grande jogada foi no mercado de ações, onde seu tino para negócios se manifestou brilhantemente. Com o tempo, suas operações cresceram, abrangendo múltiplas indústrias e países, consolidando sua reputação como um magnata destemido. Mesmo com toda a riqueza e sucesso, Jonathan mantinha um perfil reservado. Ele preferia o silêncio dos seus escritórios luxuosos ao burburinho das festas da alta sociedade. Em seus raros momentos públicos, ele exibia uma elegância discreta, sempre acompanhado de um olhar que parecia sondar profundezas ocultas. Jonathan Riviera não só construiu impérios como também guardava segredos que eram tão vastos quanto sua fortuna. Ele era conhecido por seus métodos não convencionais e, por vezes, arriscados, que muitas vezes bordejavam as linhas éticas dos negócios. Havia rumores sobre acordos feitos em salas escuras e promessas que carregavam pesos mais profundos do que os papéis em que estavam escritas. Seus colegas mais próximos falavam de um homem que podia ser tanto um mentor generoso quanto um adversário formidável. Jonathan sabia como manter seus inimigos mais próximos do que seus amigos, uma estratégia que mantinha sua rede de influência sempre sob seu controle rigoroso. Por trás das portas fechadas de sua mansão, Jonathan mantinha uma coleção privada de artefatos e manuscritos raros. Ele acreditava que cada objeto tinha uma história para contar, uma lição a ser aprendida, e era essa filosofia que guiava sua busca incessante por conhecimento. Apesar de seu sucesso indiscutível, as motivações verdadeiras de Jonathan permaneciam um mistério para todos, exceto para ele mesmo. No fundo, ele era movido por um desejo profundo de impactar o mundo de maneira significativa. Jonathan não queria apenas ser lembrado como um homem de negócios, mas como alguém que deixou uma marca duradoura no tecido da sociedade. Ele frequentemente refletia sobre a brevidade da vida e a permanência das ações. Essa reflexão o levava a ponderar sobre seu legado. Jonathan desejava que seu conhecimento e experiência fossem acessíveis para aqueles que buscavam alterar suas próprias estrelas, para melhorar não só suas vidas mas as de outros. Foi com essa visão que Jonathan começou a escrever seus pensamentos, estratégias e filosofias em um diário pessoal. Ele imaginava que, um dia, seus escritos poderiam servir de guia para outra alma empreendedora, talvez alguém que, como ele, começou com pouco e sonhava com muito. Ele decidiu que não queria que seu legado fosse preso nas salas de aula de elite ou em bibliotecas restritas, mas que fosse encontrado por alguém que realmente precisasse das lições contidas nas páginas. Por isso, Jonathan deixou seu diário em um lugar onde o destino decidiria seu próximo leitor. Seu desejo era que o livro inspirasse mudanças, encorajasse riscos e alimentasse a coragem. E assim, sem saber, o destino de Jonathan Riviera cruzaria com o de um jovem menino sem casa, unindo duas vidas através das páginas de um diário esquecido, em um encontro que mudaria ambos para sempre. A cada página virada do diário, o menino descobria uma nova dimensão do pensamento de Jonathan Riviera. As lições eram variadas, desde estratégias de negócios até reflexões profundas sobre o caráter e a moral. Uma lição, em particular, ressoou profundamente com ele: o sucesso verdadeiro vem não apenas ao alcançar seus objetivos, mas ao superar os obstáculos que inevitavelmente surgirão no caminho. Essas palavras fizeram o menino refletir sobre os obstáculos que ele próprio enfrentava diariamente. Ele começou a ver suas lutas diárias não apenas como barreiras, mas como oportunidades para aprender e crescer. Com isso, ele sentia uma mudança interna, um novo enfoque para encarar sua realidade. Sentado sob a luz fraca de uma lâmpada de rua, o menino contemplava sua vida. Ele pensava em como, até aquele momento, tinha sido levado pela correnteza, reagindo às circunstâncias ao invés de moldá-las. Os escritos de Jonathan o fizeram questionar: e se eu pudesse controlar minha trajetória? E se eu fosse o arquiteto do meu próprio destino? Essas reflexões eram novas para ele, assustadoras e excitantes ao mesmo tempo. Ele começou a entender que, apesar de sua situação, tinha o poder de fazer escolhas. Poderia escolher aprender, crescer e, talvez um dia, mudar sua situação.
inspirado pelas histórias de superação e sucesso, o menino decidiu agir. Ele começou pequeno, utilizando as lições de Jonathan para melhorar sua situação imediata. Por exemplo, ele aprendeu a importância de fazer e manter conexões úteis. Começou a falar mais com os voluntários da cozinha comunitária, expressando seu interesse em aprender e ajudar mais. Ele também percebeu a importância da apresentação pessoal, algo frequentemente destacado nos escritos. Com a ajuda de um assistente social, conseguiu roupas limpas e começou a cuidar melhor de sua higiene. Esses passos pareciam pequenos, mas para ele, eram enormes. Eles não apenas mudavam como ele se via, mas como o mundo o via. Apesar do novo sentido de propósito, o menino enfrentava muitas dúvidas e obstáculos. Muitas vezes, ele se sentia desanimado ao ver o quanto ainda precisava aprender e adaptar. Havia momentos em que a desesperança o envolvia, fazendo-o questionar se um menino de rua poderia realmente aspirar a algo mais. Além disso, nem todos ao seu redor viam suas tentativas de mudança com bons olhos. Alguns dos outros moradores de rua zombavam de seus esforços, chamando-o de sonhador. Mas, lembrando-se das palavras de Jonathan, ele tentava não deixar que a negatividade dos outros o desviasse de seu caminho. A cada obstáculo superado, a cada dúvida enfrentada, o menino se fortalecia. Ele começava a entender que as lições do milionário não eram apenas sobre fazer dinheiro, mas sobre fazer escolhas que definem quem somos e quem podemos ser. Determinado, ele seguia em frente, armado com a sabedoria que encontrava nas páginas do diário e a esperança de um futuro melhor. Conforme o menino avançava nas leituras, ele chegou a uma seção do diário que nunca esperava encontrar. Jonathan Riviera revelava que o conhecimento contido no livro vinha com uma condição. Ele havia planejado uma proposta específica para o leitor que encontrasse e estudasse seu diário. O menino sentiu seu coração bater mais rápido ao perceber que o caminho que estava seguindo poderia exigir mais dele do que apenas aprender e aplicar lições. Jonathan explicava que o conhecimento não deveria ser gratuito, pois valorizamos mais aquilo pelo qual lutamos ou sacrificamos algo. Sua proposta era simples, mas profunda. Em troca dos ensinamentos, o leitor deveria se comprometer a utilizar o conhecimento para fazer uma mudança significativa no mundo. Não bastava enriquecer-se, já era necessário contribuir para a sociedade de forma substancial e mensurável. Inicialmente, o menino ficou sobrecarregado. Como alguém como ele, que mal conseguia cuidar de si mesmo, poderia aspirar a mudar o mundo? O peso da expectativa parecia esmagador. Contudo, enquanto refletia sobre suas recentes mudanças e melhorias pessoais, ele começou a ver isso como uma extensão natural de seu crescimento. Se ele podia mudar sua própria vida, por que não poderia impactar o mundo ao seu redor, mesmo que de uma maneira pequena? O menino enfrentou um intenso dilema moral. Aceitar a proposta significava abraçar uma responsabilidade enorme, e ele se perguntava se estava à altura do desafio. Ele pensava nos possíveis fracassos, mas também na possibilidade de realmente fazer a diferença. Após dias de reflexão, e com o encorajamento das palavras de Jonathan que ressoavam em sua mente, ele decidiu aceitar a proposta. Ele compreendeu que este era o verdadeiro propósito do legado do milionário, não apenas transmitir conhecimento, mas inspirar ação. Determinado, o menino formulou um plano. Ele começaria pequeno, utilizando as habilidades e conhecimentos adquiridos para ajudar a comunidade ao seu redor. Talvez ele pudesse começar ajudando outros jovens desabrigados, ensinando-lhes o que havia aprendido, e expandindo sua influência a partir daí. Com a decisão tomada, ele sentia como se uma nova fase de sua vida estivesse prestes a começar. Ele não estava mais sozinho, ele carregava consigo o legado de um homem que havia mudado o mundo, e agora, era sua vez de tentar fazer o mesmo. O menino passou várias noites em claro, com o diário de Jonathan Riviera aberto à sua frente, planejando cada passo que precisaria dar. Ele elaborou uma lista de objetivos a curto e longo prazo, começando com a criação de um pequeno grupo de estudos para outros jovens desabrigados interessados em aprender e melhorar suas vidas. Ele sabia que o caminho seria difícil, mas estava determinado a fazer a diferença. Ele procurou conselhos da bibliotecária, que o ajudou a estruturar as sessões de estudo e ofereceu a biblioteca como um local seguro para os encontros.
O menino também buscou aprender sobre pequenos negócios, gestão de recursos e liderança, usando livros que a bibliotecária recomendava. Os primeiros desafios não demoraram a aparecer. Convencer outros jovens desabrigados a se juntarem a ele foi mais difícil do que ele esperava. Muitos estavam céticos sobre a utilidade do aprendizado e relutantes em se comprometer com uma rotina regular de estudos. Além disso, a falta de recursos básicos, como material escolar e lanches, tornava os encontros menos atraentes. O menino também teve que lidar com sua própria insegurança e falta de experiência em liderança. Havia momentos em que ele se sentia sobrecarregado e questionava sua capacidade de levar o projeto adiante. Quando as coisas pareciam particularmente difíceis, o menino encontrou apoio de onde menos esperava. Uma mulher que frequentava a biblioteca, tocada pela iniciativa do menino, ofereceu-se para ajudar. Ela era professora aposentada e tinha experiência e recursos que poderiam beneficiar o grupo. Com seu apoio, o menino conseguiu organizar melhor as sessões de estudo e atrair mais participantes. Além disso, a notícia do projeto começou a se espalhar, e pequenas doações de materiais começaram a chegar. Livros, cadernos e até lanches foram doados por membros da comunidade que queriam ajudar. Apesar dos desafios iniciais, o menino começou a celebrar pequenas vitórias. O grupo de estudos cresceu em número e entusiasmo. Os participantes começaram a ver mudanças em suas próprias vidas, ganhando confiança e novas habilidades. Cada pequena melhoria era uma confirmação de que o esforço estava valendo a pena. O menino sentia uma enorme satisfação ao ver seus colegas usando o conhecimento adquirido para fazer pequenos trabalhos, negociar melhor nas ruas e até mesmo planejar futuras carreiras. Essas conquistas reforçavam sua crença no poder da educação e no legado que Jonathan Riviera queria deixar. Essas pequenas vitórias eram apenas o começo, mas para o menino, elas eram a prova de que mesmo os maiores sonhos podem começar com passos simples. Ele sabia que a jornada seria longa e cheia de obstáculos, mas estava pronto para enfrentá-los, armado com a sabedoria do milionário e a força de sua própria determinação. À medida que o projeto do menino crescia, ele começou a atrair a atenção de outros jovens com espíritos semelhantes, que também desejavam mudar suas próprias circunstâncias. Durante uma das sessões na biblioteca, ele conheceu Ana e Marcos, dois irmãos que tinham recentemente se mudado para a cidade e estavam procurando oportunidades para se estabelecer. Rapidamente, uma amizade floresceu, baseada na admiração mútua e no compartilhamento de ideias e sonhos. Ana e Marcos trouxeram novas habilidades e perspectivas para o grupo. Ana, com seu conhecimento em tecnologia, propôs a criação de um blog para documentar o progresso do grupo e compartilhar suas histórias e aprendizados com um público mais amplo. Marcos, que tinha um talento natural para o comércio, sugeriu pequenos projetos que poderiam gerar renda para sustentar suas atividades educacionais. Juntos, eles formularam um plano para aumentar o impacto do grupo, utilizando suas habilidades complementares para alcançar objetivos comuns. Essas alianças estratégicas começaram a abrir novas portas e a criar mais oportunidades para todos os envolvidos. Como em qualquer grupo, conflitos surgiram. Diferenças de opinião sobre como administrar o blog e os projetos de renda às vezes levavam a discussões acaloradas. No entanto, o menino aprendeu a importância da comunicação e do compromisso. Eles realizaram reuniões regulares para expressar preocupações e buscar soluções juntos, o que ajudava a resolver os conflitos de maneira construtiva. A capacidade do menino de mediar os desacordos e de manter o grupo focado em seus objetivos comuns foi crucial. Ele sempre se lembrava das lições de Jonathan Riviera sobre liderança e a importância de manter a equipe unida, mesmo diante de desafios internos. Cada conflito resolvido e cada projeto bem-sucedido fortaleciam os laços entre os membros do grupo. Eles não eram apenas amigos, tornaram-se uma família escolhida, unida por um propósito comum e por uma crença compartilhada no poder da mudança e da educação. À medida que o grupo crescia e se fortalecia, o menino percebia o valor incalculável dessas amizades e alianças. Eles não apenas apoiavam uns aos outros em seus esforços educacionais, mas também se tornavam uma rede de apoio emocional, oferecendo encorajamento nos momentos difíceis e comemorando juntos cada pequena vitória.
Esses laços fortalecidos não só aumentavam a capacidade do grupo de alcançar suas metas, mas também enriqueciam a vida do menino, dando-lhe um senso de comunidade e pertencimento que ele nunca tinha experimentado antes. Ele sabia que, com amigos e aliados ao seu lado, eles poderiam enfrentar qualquer desafio que o futuro reservasse. À medida que o menino mergulhava mais fundo nos escritos de Jonathan Riviera, ele começou a notar padrões e símbolos que inicialmente pareciam aleatórios. Com a ajuda de Anna, que tinha conhecimentos de criptografia, ele descobriu que certas palavras e frases eram codificadas. Trabalhando juntos, eles decifraram essas mensagens, revelando camadas adicionais de significado que Jonathan tinha intencionalmente ocultado nas páginas de seu diário. As mensagens ocultas falavam sobre os princípios de resiliência e determinação, mas também incluíam exemplos práticos de como aplicar esses conceitos na vida real. Uma das mensagens decifradas detalhava uma estratégia de negociação que Jonathan utilizara em um ponto crítico de sua carreira. Surpreendentemente, essa estratégia era diretamente aplicável a um desafio que o menino e seu grupo enfrentavam em seus projetos atuais. Uma das revelações mais impactantes foi uma entrada que Jonathan escreveu sobre suas próprias origens humildes, algo que ele raramente discutia publicamente. Ele descreveu como superou obstáculos significativos com poucos recursos, uma história que ecoava profundamente com o menino. Essa conexão pessoal fez com que o menino não apenas se sentisse mais próximo de Jonathan, como também reforçou sua crença de que ele, também, poderia superar suas circunstâncias atuais. As implicações dessas novas descobertas eram enormes. Com o entendimento mais profundo dos métodos e da mentalidade de Jonathan, o menino começou a ver um caminho claro para seu próprio futuro. Ele percebeu que as lições contidas nos escritos não eram apenas teóricas, mas ferramentas práticas que ele poderia usar para moldar sua vida e influenciar positivamente a de outros. Essas revelações também expandiram sua visão para o projeto, inspirando-o a incorporar essas estratégias não apenas em suas atividades correntes, mas também em planos mais ambiciosos a longo prazo. O menino sabia agora que as mensagens de Jonathan eram mais do que palavras, eram um mapa para a mudança real, um legado de sabedoria que ele estava determinado a seguir e expandir. À medida que o projeto do menino ganhava visibilidade, também atraía desafios mais complexos. A demanda por recursos aumentava, e com ela, a pressão para manter tudo funcionando de forma eficaz. Além disso, questões legais e burocráticas começaram a surgir, exigindo uma atenção que o menino e seu grupo mal podiam dispensar. Essas dificuldades testavam a capacidade do menino de manter o foco em seus objetivos maiores, enquanto gerenciava as crescentes responsabilidades cotidianas. Em um ponto, um projeto crucial enfrentou um risco de cancelamento devido à falta de financiamento. O menino passou dias procurando soluções, falando com possíveis patrocinadores e revendo planos de orçamento. Cada obstáculo parecia mais insuperável que o anterior, mas ele persistia, determinado a não deixar seu sonho morrer. Os desafios não eram apenas externos. O menino também enfrentava testes internos, questionamentos sobre suas decisões e a direção que estava tomando. Em momentos de incerteza, ele se perguntava se estava realmente fazendo a diferença ou se estava apenas lutando contra correntes intransponíveis. Esses momentos de dúvida testavam seu caráter e sua dedicação ao legado de Jonathan Riviera. Durante uma reunião crítica, um parceiro propôs um atalho que poderia trazer resultados rápidos, mas comprometeria os princípios éticos do projeto. O menino teve que tomar uma decisão difícil, escolhendo entre o caminho fácil e o certo. Sua escolha de permanecer fiel aos seus valores reafirmou seu compromisso com a integridade, fortalecendo sua liderança e ganhando o respeito ainda maior de seu grupo. Houve momentos em que o peso das responsabilidades parecia demais para o menino. Uma noite, sentindo o fardo de suas escolhas, ele caminhou sozinho pelas ruas frias, lutando contra uma onda de desespero. Questionava se tinha a força necessária para continuar, se suas ações eram apenas gotas em um oceano de necessidades. Foi durante esse passeio noturno que ele encontrou uma senhora idosa, uma voluntária de longa data no projeto, que por acaso também estava fora, incapaz de dormir. Eles compartilharam suas preocupações e medos,
e ela lhe ofereceu palavras de encorajamento, lembrando-o de quantos já haviam sido tocados e mudados pelo projeto. Esse encontro casual reacendeu sua esperança e determinação. Reenergizado pelo apoio da comunidade e pelos lembretes do impacto de seu trabalho, o menino encontrou novas formas de superar as adversidades. Ele começou a delegar mais, confiando em sua equipe e aprendendo que não precisava carregar o peso sozinho. Essa mudança não só aliviou sua carga pessoal, mas também permitiu que outros membros do grupo crescessem e se desenvolvessem. Esses testes e provações transformaram o menino de muitas maneiras. Ele não era mais apenas um sobrevivente das ruas, mas um líder comprovado, capaz de enfrentar desafios severos e emergir mais forte. Cada obstáculo superado fortalecia seu caráter e aprofundava seu compromisso com seu caminho escolhido, preparando-o para os desafios futuros que ainda estavam por vir. A história de Jonathan Riviera, o milionário, revelava que ele havia começado sua vida em circunstâncias muito humildes, muito semelhantes às do menino. Jonathan cresceu em um bairro pobre, onde a pobreza e a falta de oportunidades moldaram sua infância. Determinado a mudar sua situação, ele começou a trabalhar ainda jovem, economizando cada centavo que ganhava e sempre procurando aprender com cada experiência. Desde cedo, Jonathan enfrentou desafios que testaram sua resiliência e vontade de vencer. Ele tinha que equilibrar trabalho e estudo, muitas vezes sacrificando o sono e o lazer para garantir que não perdesse uma oportunidade de avançar. Sua jornada de ascensão foi marcada por inúmeros obstáculos, mas sua persistência nunca vacilou, e cada dificuldade apenas fortaleceu sua determinação. As similaridades entre as vidas do milionário e do menino se tornaram aparentes. Assim como Jonathan, o menino tinha começado com quase nada, enfrentando desafios diários para sobreviver e manter sua esperança viva. Ambos compartilhavam uma história de lutas contra as adversidades e uma firme resolução de não serem definidos pelas suas origens. Essa descoberta fez com que o menino se sentisse ainda mais conectado a Jonathan Riviera. Ele percebeu que, se Jonathan tinha sido capaz de mudar tão radicalmente sua própria vida, então talvez ele também pudesse alcançar algo extraordinário. Essa revelação reforçava sua crença nas lições do diário e o motivava a seguir adiante com ainda mais determinação. A história de vida de Jonathan trouxe uma nova profundidade às lições que ele havia escrito em seu diário. Cada conselho sobre resiliência, trabalho árduo e persistência ganhou um novo significado quando o menino soube que eles haviam sido forjados nas experiências reais do milionário. Essas lições não eram teóricas, eram provas de vida de que era possível superar as probabilidades. O menino começou a aplicar estas lições com renovada fervor. Ele entendeu que, assim como Jonathan, ele precisava se manter focado, ser criativo em suas abordagens e nunca deixar que os obstáculos o desviassem de seus objetivos. As estratégias de Jonathan, agora entendidas em um contexto mais pessoal, tornaram-se a base sobre a qual o menino construía seu futuro. Ao aprender mais sobre o passado do milionário, o menino sentiu uma conexão emocional intensa. Ele não só admirava Jonathan Riviera como mentor, mas agora o via como um espelho de sua própria vida. Essa ligação emocional fortaleceu sua resolução de honrar o legado de Jonathan, não apenas alcançando sucesso pessoal, mas também ajudando outros a fazerem o mesmo. O menino compartilhou essas revelações com seu grupo, e juntos, eles encontraram inspiração nas histórias do passado do milionário. A conexão emocional cresceu não apenas entre o menino e o milionário, mas entre todos os membros do grupo, que agora viam o diário não apenas como um guia, mas como um testamento de que a mudança era possível para todos, independentemente de onde começaram. Justo quando o menino começava a sentir que estava ganhando terreno em seus esforços, um desafio colossal surgiu. Uma grande tempestade atingiu a cidade, causando estragos generalizados, inclusive ao pequeno centro comunitário que ele e seus amigos haviam estabelecido como base para suas atividades educacionais. O prédio sofreu danos severos, e muito do material didático, equipamentos e registros foram perdidos ou gravemente danificados. O desastre foi um golpe devastador para o menino e seu grupo. Eles haviam investido não apenas recursos, mas também esperanças e sonhos naquele espaço. Agora, enfrentavam a realidade de começar quase do zero, com muito menos em mãos do que tinham antes e com a comunidade ao redor também em necessidade de ajuda urgente.
Além da perda física do centro comunitário, o menino também enfrentou perdas pessoais. Durante a tempestade, um dos membros mais jovens do grupo, que tinha se tornado como um irmão menor para ele, sofreu um acidente enquanto tentava salvar parte dos materiais do centro. Embora o jovem tenha sobrevivido, ele ficou gravemente ferido e necessitaria de longo tempo de recuperação. Este incidente trouxe um peso emocional imenso para o menino. A responsabilidade que ele sentia por seus amigos e pelos membros do grupo tornou-se esmagadora. Ele questionava suas decisões e se culpava por não ter previsto ou evitado algumas das consequências da tempestade. O sacrifício de seu amigo fez ponderar o custo real de suas ambições. O acúmulo de perdas e a pressão contínua levaram o menino a um momento de crise profunda. Ele se encontrou em uma encruzilhada, questionando se deveria continuar seu projeto ou se era hora de recuar e talvez escolher um caminho diferente. O desânimo estava à espreita, e pela primeira vez, ele sentiu que talvez não conseguisse superar os obstáculos à frente. Numa noite particularmente difícil, o menino caminhou pelas ruas vazias, lutando com seus pensamentos. A voz de Jonathan Riviera em seu diário ecoava em sua mente, lembrando-o de que cada desafio era uma oportunidade para aprender e crescer. Essas palavras eram um consolo, mas também um desafio para encontrar dentro de si a resiliência necessária para seguir em frente. Após muita reflexão e conversas com seus amigos e mentores, o menino começou a ver uma nova direção. Ele reconheceu que, embora o caminho à frente fosse diferente do que havia planejado inicialmente, ainda havia muito que poderia ser feito. Ele reavaliou seus objetivos, decidindo focar em reconstruir de maneira mais sustentável e segura, tanto fisicamente quanto emocionalmente para todos os envolvidos. Ele também decidiu expandir o escopo de seu projeto para incluir não apenas educação, mas também iniciativas de auxílio e reconstrução para a comunidade. Essa nova determinação trouxe uma onda de apoio de dentro e fora do grupo, revitalizando o projeto com novas ideias e energia renovada. O menino, fortalecido por suas provações, estava agora mais comprometido do que nunca em fazer a diferença, não apenas para si mesmo, mas para toda a comunidade. Emergindo das adversidades recentes com uma nova perspectiva, o menino começou a ver sua jornada não como uma série de obstáculos intransponíveis, mas como etapas de um processo de aprendizado e crescimento. Ele adotou uma abordagem mais holística, reconhecendo que cada experiência difícil também carregava uma lição valiosa. Essa mudança de mentalidade revitalizou sua energia e redefiniu seu compromisso com seus objetivos. Com essa nova visão, ele passou a valorizar mais as pequenas conquistas e as contribuições de cada membro de sua comunidade. Ele entendeu que a resiliência não vem da ausência de falhas, mas da capacidade de se recuperar e seguir em frente, mais sábio e mais forte. À medida que retomava seu projeto, o menino reencontrou antigos amigos que haviam se afastado. Entre eles estava Laura, uma amiga de infância que havia se mudado para outra cidade anos atrás. Ela retornou impressionada com as mudanças que viu nele e na comunidade. Juntos, eles compartilharam memórias de tempos mais simples e discutiram como suas vidas haviam mudado. Este reencontro reacendeu antigas amizades e fortaleceu a rede de apoio do menino. Ele se deu conta de que, enquanto buscava mudar o mundo, tinha também tocado as vidas de muitos ao seu redor, inspirando-os com sua determinação e visão. Reenergizado por seus reencontros e armado com uma perspectiva renovada, o menino começou a reconstruir seus sonhos. Ele refinou os objetivos de seu projeto, desta vez com um foco ainda maior em sustentabilidade e impacto comunitário. Junto com sua equipe, ele planejou novas iniciativas que incluíam programas de treinamento vocacional, workshops de desenvolvimento pessoal e parcerias com organizações locais para ampliar o alcance de suas ações. Essa fase de reconstrução não foi apenas sobre restaurar o que havia sido perdido, mas sobre criar algo novo e melhor. O menino viu isso como uma oportunidade de implementar tudo o que havia aprendido, não apenas através de suas experiências, mas também das lições do diário de Jonathan Riviera. À medida que o projeto ganhava forma e começava a florescer novamente, o menino sabia que estava se aproximando do clímax de sua jornada. Ele se preparava para um grande evento comunitário que lançaria oficialmente suas novas iniciativas e celebraria a resiliência e o renascimento da comunidade. Essa preparação não era apenas prática, envolvendo logística e coordenação,
mas também pessoal, pois ele refletia sobre tudo o que havia superado para chegar até ali. Ele trabalhava incansavelmente, motivado pela crença de que o evento seria um ponto de virada, não apenas para ele mas para todos que haviam sido tocados pelo projeto. Com a comunidade ao seu lado, ele estava pronto para enfrentar o que viesse a seguir, confiante de que as bases que haviam sido estabelecidas eram fortes e que o futuro prometia novas possibilidades. No dia do grande evento comunitário, uma notícia inesperada chegou ao menino. Um desenvolvedor local tinha planos de comprar o terreno onde o centro comunitário estava localizado, com intenções de demolir todas as estruturas para construir um complexo comercial. O menino ficou devastado com a possibilidade de perder tudo o que haviam construído. Determinado a não deixar isso acontecer, ele se preparou para o maior desafio de sua vida: enfrentar um adversário poderoso e influente. Ele passou horas estudando contratos, leis de zoneamento e direitos comunitários. Reuniu uma equipe de voluntários, incluindo advogados que ofereceram seus serviços pro bono, e planejou uma estratégia para contestar os planos do desenvolvedor. O menino sabia que a batalha seria difícil, mas estava decidido a lutar por sua comunidade. O confronto ocorreu durante uma reunião do Conselho Municipal, onde o menino teve a oportunidade de apresentar o caso da comunidade. Ele falou com paixão e clareza, usando as lições de liderança e estratégia que havia aprendido com o Diário do Milionário. Argumentou sobre a importância do centro comunitário, destacando como ele havia transformado vidas e oferecido esperança e oportunidades para muitos. Enquanto o desenvolvedor apresentava seu projeto como uma oportunidade de crescimento econômico, o menino contrastava essa visão com histórias pessoais de transformação e superação. A batalha foi intensa, com trocas de argumentos acaloradas. O menino, apesar de jovem, mostrou uma maturidade e um domínio impressionantes, defendendo seu ponto de vista com a coragem de alguém que tinha muito a perder. Justo quando parecia que o conselho estava inclinado a favor do desenvolvedor, uma reviravolta inesperada ocorreu. Um dos conselheiros revelou que o projeto do desenvolvedor estava repleto de irregularidades financeiras e legais, descobertas graças a uma investigação anônima. O menino e sua equipe conseguiram apresentar provas adicionais que confirmaram as irregularidades, virando a opinião pública e do conselho a seu favor. Esse momento foi crucial, pois demonstrou a importância da persistência e da preparação. O menino aprendeu que, às vezes, a vitória vem não só de lutar com força, mas também de manter os olhos abertos para oportunidades inesperadas de mudar o jogo. Quando o conselho votou a favor da preservação do centro comunitário, o menino sentiu uma onda de alívio e alegria. Ele havia salvado o coração de sua comunidade, e a vitória foi celebrada com entusiasmo por todos que o apoiavam. Lágrimas de alegria e abraços compartilhados marcaram o final da reunião. Essa vitória não foi apenas um triunfo legal ou um salvamento de um edifício, foi uma afirmação da capacidade do menino de impactar positivamente sua comunidade e de usar as adversidades como catalisadoras para o crescimento e a mudança. A vitória reforçou seu compromisso de continuar trabalhando pelo bem comum e marcou um novo capítulo em sua vida, onde ele não era mais apenas um menino sem casa, mas um líder respeitado e inspirador. À medida que as celebrações pela vitória no Conselho Municipal diminuíam, o menino começou a ver como as diferentes tramas de sua vida estavam se entrelaçando e concluindo. Os projetos que ele iniciara estavam agora bem estabelecidos, gerando impacto real na comunidade. As parcerias que havia formado estavam florescendo, e as amizades que desenvolvera ao longo de sua jornada se solidificaram. Cada peça que havia posto em movimento estava agora contribuindo para um todo coeso e funcional. Além disso, os desafios e os obstáculos que enfrentará serviram para fortalecer a missão do centro comunitário, transformando-o num verdadeiro refúgio de esperança e renovação. O menino sentiu uma profunda satisfação ao ver como suas ações não apenas ajudaram a si mesmo, mas também a muitos outros, provando que até as menores iniciativas podem levar a mudanças significativas. Refletindo sobre sua jornada, o menino percebeu o quanto havia crescido desde aqueles primeiros dias de incerteza nas ruas. Ele aprendeu que a verdadeira força vem da capacidade de enfrentar adversidades com coragem e de nunca perder a esperança, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Cada experiência havia sido um bloco de construção em seu caráter, moldando-o em alguém capaz de liderar, inspirar e fazer a diferença.
ele também reconheceu a importância das pessoas que encontrou pelo caminho. Cada pessoa que o ajudou, desafiou ou inspirou contribuiu para sua história de maneiras que ele nunca poderia ter previsto. Essas reflexões trouxeram uma nova camada de gratidão e um senso de propósito ainda mais profundo em seu coração. Em um momento tranquilo, o menino visitou o antigo local onde costumava dormir nas ruas. Lá, ele refletiu sobre seu passado, reconhecendo as lutas e as perdas, mas também a resiliência que elas haviam incutido nele. Ele se reconciliou com suas origens, vendo-as não como uma marca de sofrimento, mas como um testemunho de sua capacidade de superação. Esta reconciliação trouxe uma paz que ele nunca havia experimentado. Ele compreendeu que seu passado não o definia, mas oferecia uma base única de empatia e compreensão que ele poderia usar para ajudar outros. Isso fechou um círculo em sua vida, permitindo-lhe aceitar completamente quem ele era e de onde ele vinha. Com o passado e o presente em harmonia, o menino começou a planejar seu futuro com entusiasmo renovado. Ele esboçou planos para expandir ainda mais os programas do centro comunitário, incluindo iniciativas para ajudar jovens em situações semelhantes às que ele enfrentará. Ele também começou a organizar workshops e palestras sobre liderança e superação de adversidades, desejando compartilhar sua história e as lições que aprendeu com um público mais amplo. Além disso, ele contemplou a possibilidade de voltar a estudar, talvez perseguir um grau em administração pública ou trabalho social, para melhor equipar-se para o trabalho comunitário que tanto o apaixonava. Com cada plano e cada sonho, ele sentia-se grato e motivado, sabendo que cada passo à frente era parte de uma jornada maior que apenas começava. Após as tempestades da vida, o menino, agora um jovem homem, iniciou um novo capítulo. Com os ensinamentos do milionário integrados em sua essência, ele se viu numa posição onde poderia realmente fazer a diferença. A inauguração de um novo centro educacional e comunitário marcou este novo começo. Ele planejou o espaço não apenas como um local de aprendizado, mas como um centro de transformação pessoal e comunitária, um lugar onde outros poderiam encontrar o mesmo tipo de apoio e inspiração que ele havia encontrado em sua jornada. Este novo começo foi celebrado com a comunidade que o havia apoiado, reconhecendo cada indivíduo e história como parte integrante do sucesso do projeto. O jovem estava emocionado, sabendo que cada esforço e cada obstáculo superado tinha valido a pena. Ele olhou para o futuro com otimismo, pronto para enfrentar novos desafios e continuar a expandir seu impacto. Os escritos do milionário continuaram a ser uma fonte de sabedoria e inspiração para o jovem. Ele frequentemente revisitava o diário, descobrindo novas lições e insights que pareciam revelar-se apenas quando ele estava pronto para entendê-los. Essa fonte inesgotável de conhecimento tornou-se a base de muitos dos programas que ele desenvolveu, ajudando outros a aprender a arte da resiliência e do empreendedorismo. Além disso, o jovem decidiu digitalizar os escritos e torná-los acessíveis online, garantindo que o legado do milionário pudesse alcançar ainda mais pessoas. A história de vida do milionário, junto com as experiências do jovem, foram compiladas em um livro que rapidamente se tornou uma fonte de inspiração para muitos outros que enfrentavam suas próprias lutas. A mensagem de esperança que o jovem carregava consigo era simples mas poderosa: não importa quão difícil seja o caminho, a mudança é sempre possível. Ele se tornou um palestrante frequente em escolas, universidades e eventos comunitários, compartilhando sua história e as lições aprendidas. Sua mensagem ressoava especialmente com aqueles que se sentiam perdidos ou sem direção, mostrando-lhes que, assim como ele e o milionário, eles também poderiam redirecionar suas vidas para caminhos mais frutíferos e significativos. Cada palestra, cada evento, era uma oportunidade de semear esperança e inspiração. O jovem se dedicava a cada interação, sabendo que cada palavra poderia ser o catalisador para alguém iniciar sua própria jornada de transformação. O livro sobre as jornadas do milionário e do menino tornou-se um best-seller, mas para o jovem, o verdadeiro sucesso estava nas histórias de pessoas que vinham até ele para contar como suas vidas haviam mudado. Famílias restauradas, carreiras iniciadas e comunidades fortalecidas eram os verdadeiros marcos de seu legado. Enquanto planejava o futuro, o jovem sabia que cada passo que dava construía sobre o legado daqueles que o haviam inspirado. Com gratidão e uma renovada paixão pela vida,
ele olhava para frente, ansioso por continuar a jornada, sempre lembrando que, em cada desafio, existe uma oportunidade para crescer, aprender e, acima de tudo, inspirar. Este final feliz não era apenas o término de um capítulo, mas a promessa de muitos outros que ainda estavam por escrever. *** Gostou de como nossa história se desenrolou? Que lição você leva dela para a sua vida? Comente abaixo. E mais, adoraríamos ouvir quais histórias você gostaria de ver contadas aqui no canal ***. Não se esqueça de se inscrever para não perder nossos próximos vídeos. Quem sabe a próxima história a ser contada seja justamente a que você sugerir. Inscreva-se, ative o sininho e fique por dentro de todas as novidades que estamos preparando para você. ***.